E aí, galera, voltamos aqui para mais uma aula de geografia, coisa rápida, a gente foi falar, igual o professor fala aqui, a gente foi ali em casa rapidão, tomou um banho de ninja e voltou para gravar mais uma aula, não foi? Não, senhor. Gravou? Não. Tu não tomou banho não, A Jorge? aula de ontem, a gente ainda nem tomou banho, já é outro dia. Eu tomei banho, ele tá de papo aí, galera, então... É outro dia já, é outra aula, né, Aldelinda? Aldelinda Oi. também não tomou banho, não. Todo mundo Olha lá, ó. Ei, todo mundo tá cheirosinho aqui, galera. Ele tá de papo, tá de papo. Vamos lá no quadro para nossa aula de hoje, galera. Continuando aí sobre as potências mundiais, aula 33.1, as potências econômicas, parte 3, professor Jorge. Vamos falar sobre França, que é a segunda economia europeia de grande peso. Vamos falar de outro grupo de países europeu conhecido aí como Reino Unido. E Japão também, que é uma grande potência econômica, é um país desenvolvido. Certo? Nossa aula 33.1. E só lembrando, né, que no caso o Japão não tá na Europa, né? Não, é asiático. Isso, na asiático, mas é um país desenvolvido, certo? E potência econômica. Potência econômica. De um pequeno território, mas com grande poder, o Japão. Mais alguma observação? Tranquilo, vamos lá. Qual que é a habilidade da aula de hoje, professor? Nós queremos que os nossos queridos alunos consigam analisar diferentes processos de produção ou circulação de riqueza. Estamos falando de riqueza o tempo todo, né, Rogério? Mas Com é certeza. riqueza mesmo, estamos falando da riqueza das nações. Exato. E suas implicações socioespaciais. França, a segunda economia europeia. França, olha aí, vou até dar uma sugestão de uma música, Rogério. Olha aí, o professor Jorge é cultura. Aline, o nome da música é Aline. Qual é o ano, professor? Hã? É de qual é a década essa música? Rapaz, eu acho que isso é lá da década de 60, meu amigo, ó. Papai era jovem, meu amigo. Pronto. O nome do cantor é Christopher. Essa música, inclusive, nossos alunos conhecem ela porque acho que Mato Grosso e Matias fez uma versão em português. Aí eu quero que os alunos aprendam a original, que é em francês, meu amigo. Uma música top de linha. Pronto. E, inclusive, mandamos aí um abraço para o nosso diretor Batatinha, que está ali rindo de nós. Beleza, Rogério? Vamos lá, Rogério. Gente, a França, ela foi uma das grandes forças imperialistas do passado. E também ela se manteve na vanguarda industrial, ou seja, ela também fez sua primeira revolução industrial ali, bem pertinho do tempo da Inglaterra. Ok? Exato. Foi o segundo país a vivenciar a Revolução Industrial. Muito bem. No início do século XIX, grandes investimentos no setor manufatureiro sustentaram o crescimento de indústrias têxteis e mineradoras, que se instalaram principalmente nas proximidades das ricas bacias carboníferas. Olha aí, ó. Tá vendo aí, Rogério? De novo. ouvindo. Olha aí, ó. Perto das bacias carboníferas e ferríferas, ou seja, estão perto da matéria-prima. Exato. É isso, assim como fez a Inglaterra. Muito bem. E a gente tem que pensar o seguinte, já havia alguns meios de transporte lá no século XIX, porque a gente já tem aí a segunda revolução industrial, a partir da metade do século XIX, é a segunda revolução industrial. Mas os transportes, vamos aqui rapidão falar com ele, professor, a gente tem que lembrar o seguinte, não eram transportes tão modernos. Então, por isso, essa necessidade de estar instalado aí próximo à região fornecedora de matéria-prima. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue ter uma indústria distante do seu local de fornecimento de matéria-prima ou, de repente, de energia, porque essa galera consegue, a partir desses meios de transporte modernos, pegar matéria-prima em diversas partes do mundo. Interessante o que você frisou,
que juntamente com esse moderno meio de transporte que temos no mundo, também ficou sofisticado o modo de gerenciar, Exato. As empresas. É isso? Muito bem. E fez com que essa logística também se tornasse possível. Exato. É isso? Muito bem. Beleza, vamos lá. No quadro, meu diretor. No quadro, meu diretor, vamos lá. Arruinada ao final da Segunda Guerra, a economia francesa se recuperou rapidamente no período pós-conflito, apoiada por dois fatores principais. Ajuda financeira dos Estados Unidos. Rogério, os Estados Unidos ajudou a França? Sim, falamos sobre Mas a França não é toda poderosa? Mas a gente está falando do contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então quer dizer que a França estava quebrada depois da Segunda Guerra? Sim, estava boa parte das suas estruturas lá comprometida por conta da guerra, ali na região da Europa, e isso comprometeu toda a sua produção. Mas os Estados Unidos, a partir do seu plano bondoso de parceria, né, que foi bondade, só que não, né? Esses meninos são muito bonzinhos, já, esses americanos. Meu Deus do céu. Elaboraram aí o plano Marshall para trabalhar, né, com a reconstrução das estruturas europeias que haviam sido comprometidas aí durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vou circular esta frase aqui para os nossos queridos alunos não esquecerem. Plano Marshall. Isso mesmo. Estados Unidos. Isso foi muito importante, esse plano para a recuperação de quem? Da França. Muito bem. E esse plano, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem aí pós-Segunda Guerra Mundial, o novo contexto que é a Guerra Fria. Então, a ideia também de investir dentro da Europa ocidental era de garantir essa proximidade com os Estados Unidos, que era o grande representante do capitalismo. Interessante que você falou, que você deixou claro de uma forma interessante que nós estamos falando de geopolítica. Muito bem, de interesses, né? De interesses geopolíticos internacionais. Exato. Até porque, nesse contexto do Plano Marshall, pós-Segunda Guerra Mundial, existiam as duas superpotências, muito bem, Estados Unidos e União Soviética. Exato. Obviamente que os Estados Unidos, como você disse, parece ser um menino bonzinho, né? Olha, eu vou emprestar dinheiro para você se reconstruir, menino. França, você precisa desse dinheiro para se reconstruir. Eu vou te emprestar, mas fique do meu lado. Com certeza. Eu não quero você perto da União Soviética. É isso? Porque eles são nossos inimigos aqui. Então, acabou sendo uma jogada que, ao mesmo tempo que era financeira para ajudar aquele país, era uma forma de ficar próximo desses países europeus. Para esses países não terem influência dos soviéticos. Muito bem. Que estavam presentes ali dentro da Europa Oriental, né? Isso. Sua maior atuação, né? Exatamente. Vamos lá? No quadro. E nós tivemos depois, dentro da estrutura da Europa, a criação da Comunidade Econômica Europeia. A entrada do país, a França também faz parte, e a Comunidade Econômica Europeia, que viria lá depois de muitos anos, na década de 90, tornar-se aí União Europeia. Isso, é como se fosse um avô da União Europeia. Exato, muito bem. A Comunidade Econômica Europeia. Foi, como você acabou de falar, Rogério, foi o embrião da atual União Europeia. Esse bloco econômico entrou em vigor em 1958. E, Rogério, o que aconteceu, um fato muito importante em 1958 aí para o Brasil? O que tu lembra? Foi a Copa do Mundo. Certo. O Brasil foi campeão em 1958. O senhor tá ligado, as datas aí, ó. Beleza, vamos lá. Com o objetivo de promover o desenvolvimento dos países membros. Olha só, então a Comunidade Econômica Europeia era formada por Itália, França. Aqui neste contexto
geopolítico da época, na ordem mundial da época, existia a Alemanha Ocidental. Exato. É isso, Rogério? A Muito bem. Oriental não estava sob influência dos Estados Unidos. Não. É isso? Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Exato. Então, a Comunidade Econômica Europeia era um bloco econômico, mas não recebia ainda o nome de bloco econômico, né? Passou a tornar-se ser um bloco econômico a partir do momento que foi reconhecida como União Europeia. Mas já tinha o mesmo objetivo de um bloco, que era promover o desenvolvimento desses países membros. A economia francesa na atualidade. Alemanha, França, Reino Unido, Itália, juntas, concentram, olha só, mais de 50% do PIB de todo o continente europeu. Rogério do céu, olha só, Alemanha, 1, 2, 3, 4. Só 4 países. Tem mais de 50% de todo o PIB europeu. Dinheiro pra caramba, hein? É isso? Muito dinheiro. Em 2019, estava na 7ª posição dos países com maior poder econômico. Então, a França é uma potência, meu amigo. Fala uma marca aí, Rogério, de uma multinacional. Você já ouviu falar na Renault? Sim. Renault, marca de carro. Não é isso? Muito bem. Beleza, então. Peugeot é francesa também, né? Peugeot também, Peugeot, exatamente. Inclusive foi lá que, na França, em plena primeira Revolução Industrial, que Santos Dumont estava voando ali por perto da Torre Eiffel, que foi o brasileiro que inventou o avião, no 14 bis, e que o norte-americano não aceita até hoje, né? Mas foi ele, inclusive, lá na França. Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos aí a produção industrial, ela representa 19% do PIB francês, com destaque, galera, para a existência de um parque industrial diversificado e evoluído tecnologicamente. Então, a gente tem aí uma característica bem marcante dos países desenvolvidos, professor Jorge, que é a produção tecnológica que traz tanto retorno financeiro para um país. Então, nós temos aqui a tabela com a divisão da atividade econômica por setor, agricultura, indústria e serviços. Seria mais ou menos aqui, né? Primário, né? O setor primário, secundário e o setor terciário da economia. Então, olha só, a gente tem a atividade econômica por setor. Emprego por setor, agricultura, 2,4%. Indústria, 19,9%. E serviços, 77,7%. Então, liderando aí, né, o setor de serviços. De repente, o pessoal pode perguntar, e a indústria? Não é tão importante? Não é um país industrial? Só que a gente tem que considerar o que, professor Jorge? Que boa parte dessa produção é mecanizada. Por isso que a gente tem aí menor quantidade de pessoas empregadas no setor da indústria. Valor agregado. Temos aí, ó, na agricultura, no PIB 1,6, a indústria 17,1 e o serviço 70,2. E o valor agregado a crescimento anual em porcentagem teve menos 0,7, depois na indústria 0,8 e serviços 1,7. Muito bem, vamos lá. Fonte é o Banco Mundial. Muito Últimos bem. dados disponíveis, devido ao arredondamento, a soma das porcentagens pode ser superior ou inferior a 100%. Vamos lá. Indústria, recursos minerais e energéticos. Quando a gente analisa as indústrias dentro do território da França, a gente vai observar aí, ó, grandes regiões de construções mecânicas, PLC amarelo, siderurgia, metalurgia, indústria automobilística, indústria aeronáutica, construção naval, construções mecânicas, indústria química,
indústria têxtil. Então, temos aí um pequeno território com um grande parque industrial diversificado, certo, professor Jorge? Certo, e você pode ver que eles têm uma indústria de base também bem consolidada lá, que é a Certo. siderurgia e a metalurgia. Muito bem. É isso que vão dar suporte para as outras indústrias que eles têm, Exato. que é a automobilística, aeronáutica, a indústria naval, construção mecânica, ok? Então, tá aí, vocês dêem uma olhadinha aí, que é bem diversificado o parque industrial da França. Exato. Vamos lá. E outro ponto bem interessante aí para a França, ó. A localização geográfica próxima aí do Oceano Atlântico favorece essa relação e também a França, ó, tem essa saída aí para o Mar Mediterrâneo, Isso. que é um ponto bem estratégico também para as relações comerciais entre a região da Europa com a Ásia e com a África. Legal. Boa observação, Rogério. Os setores industriais mais importantes estão o siderúrgico, o petroquímico, o automobilístico, o aeroespacial, o mecânico e o de máquinas e equipamentos. Então, aí, galera, algumas das marcas que são francesas. Quem aí nunca procurou comprar um pneu Michelin? Um dia desse eu estava querendo comprar um pneu desse, Rogério. Mas é caro pra caramba, meu amigo. Rogério, certo, tu acredita que o pneu da minha moto, o dianteiro, mano, tá R$ 1.300? Um absurdo, cara. Mas também tem a questão da pandemia, né? Aumentou Certo, tudo. aumentou tudo mesmo. Beleza, ó, Michelin de pneus, Renault, acabamos de falar anteriormente, Valeo, que é fabricação de peças automobilísticas, o Citroën, que é carro. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente conhece. Alstom. L'Oréal, quem gosta aí de pintar o cabelo, produtos cosméticos em geral. Temos várias marcas aí, né, de multinacionais que estão presentes em várias partes do mundo, né, professor Jorge? Exatamente. Vamos lá. Características da França, olha só, IDH com base em 2019, 0,901. Isso quer dizer o quê? Que está muito bem na parada. Porque, muito bem na foto, né? Com certeza, porque quanto mais próximo de 1, dentro do estudo IDH, maior é o desenvolvimento dessa nação. Então, a França, ela é um país desenvolvido, né? Então, um país desenvolvido, ele tem essa característica de possuir um IDH alto, e esse IDH alto vai refletir em outros indicadores aí dentro do país, como, professor Jorge? Baixa taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida lá, Rogério? Bem alta, né? 82 a média. E o analfabetismo, como é que tá lá, Rogério? Praticamente nulo. Rogério, tu já ouviu falar se alguém conhece um francês analfabeto? Eu nunca ouvi falar, Rogério. Eu também. E aí a gente pode colocar também a questão da... Você está falando só da mortalidade infantil, né? Mas a gente pode falar também de outro aspecto que poderia ser colocado aí, a taxa de natalidade. Então, se é um país que tem uma TN alta, o que a gente vai ter? Certamente uma taxa de natalidade baixa. É uma característica também dos países desenvolvidos, principalmente esses países europeus, galera. Então, a taxa de natalidade está caindo, Rogério? Está caindo, já enfrenta problema aí também na taxa de natalidade, nascendo poucas pessoas também dentro da França. Isso quer dizer que vai interferir na PEA. Com certeza. A população economicamente ativa. Muito bem. É isso? Com certeza, que essa população, já falamos várias vezes para os alunos aqui, é formada por jovens e adultos que estão aptos para o mercado de trabalho. E se está envelhecendo, vão ter futuramente problemas. Com certeza. Com a previdência social. Porque mesmo que virasse múmia não trabalha, né? Não é verdade? Mesmo, porque uma hora vão chegar e vão morrer. Aí vai ter que... A gente, infelizmente, essa é a ideia, e a múmia, né? Se fosse no Egito, não ia trabalhar. Então, precisa de nascimento
para poder repor a população economicamente ativa. Falamos aí agora sobre o Reino Unido. Reino Unido, que a gente vai verificar agorinha, quem forma o famoso Reino Unido, está localizado no noroeste da Europa, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, comumente apenas chamado de Reino Unido, compreende 4 nações. Marca aí, professor Jorge. A Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. E além de outras possessões que estão distribuídas pelo mundo. Muito bem, galera. Então, quando a gente fala em Reino Unido, quando falam da rainha, né? Muito bem. Rainha Elizabeth. Elizabeth. Todas as posses deste reino não é só a Inglaterra. É um Reino Unido porque faz parte dele a Inglaterra, a Escócia, que historicamente um dia quis, né, Muito bem. sua independência, não conseguiu. País de Gales também quis sua independência. Irlanda, no entanto, todos ainda fazem parte do Reino Unido. E o Reino Unido, ele era um país que fazia parte da União Europeia, professor Jorge, e hoje já não faz mais. Exatamente. Então nós temos aí o mapa do Reino Unido com os países que fazem parte desse reino, que falamos há pouco, ó, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e os países de Gales, né, professor Jorge, fazem parte dessa região conhecida como Reino Unido. Exatamente. E a Escócia ali é onde os homens ali usam uma saia, né, Rogério? Tem saia, toda uma questão cultural aí, né? Toca aquela gaita de fole, né? Tem uma cultura bem diferenciada. Bem diferente, né? Parece do tempo de Castelos ainda, né, professor Jorge? Exatamente. É assim até hoje lá. Beleza. Nos séculos XVIII e XIX, consagrou-se como maior potência econômica mundial e centro do maior império colonial do mundo. Ele simplesmente era chamado de Império Britânico. O status de grande potência foi alcançado principalmente devido ao pioneirismo industrial. Afinal, a Inglaterra foi o berço do processo de industrialização. Foi ela quem iniciou a primeira revolução industrial. Muito bem, lá na metade do século XVIII, né, iniciou todo esse processo de industrialização da Inglaterra. Fatores de ordem econômica, política, social e natural contribuíram para o nascimento da indústria inglesa. Quem foram esses fatores? A consolidação de um Estado liberal e a ascensão, ou seja, a subida da burguesia. A burguesia chega na política com forte representação no parlamento, lá no Congresso deles, ok? A concentração de capital acumulado com a fase do capitalismo lá no mercantilismo, Rogério. É isso mesmo. É isso? Muito bem. Obviamente, se houve a concentração desse capital acumulado, houve como investir em inovações tecnológicas. Assim, surge a máquina a vapor como sendo uma dessas inovações tecnológicas. Muito bem. Expressivas minas de carvão e ferro que vão dar sustentação mais ainda, né, para ela fazer acontecer a primeira revolução industrial. Muito bem. A disponibilidade de mão de obra e, obviamente, muito mercado. Inclusive, podemos dizer que nesse período da história, o mercado era o mundo inteiro. Muito bem. Não é isso? Exato. E dentro da região da Europa, né, existia mesmo esse mercado consumidor, porque a gente tem o histórico de todo o processo de acúmulo de riqueza a partir da colonização de várias partes do mundo. Então, essa galera que colonizou outras áreas fora do seu continente
levavam praticamente todas as riquezas para o seu território, durante colonialismo e imperialismo. As regiões de industrialização mais antigas, sobretudo aquelas localizadas próximo às bacias carboníferas, encontram-se setores em crise e decadência. Então, olha só, galera, as regiões de industrialização, as mais antigas, né, onde fizeram parte desse primeiro processo de industrialização, atualmente elas encontram-se em crise e decadência. E aí a gente consegue entender por que essas regiões, porque elas foram bastante utilizadas dentro dessa região, né? Porque as indústrias estavam naquela região e começaram a explorar desde o século XVIII aquela base das reservas das bacias sedimentares, que são onde nós encontramos carvão. E o que acontece? Com o passar do tempo, essas áreas já não tinham essa disponibilidade da matéria-prima e também da energia necessária para a produção industrial. E outra coisa, hoje a França, ela não só produz a indústria de base, Reino Unido, perdão, não só produz a indústria de base, ela tem vários outros tipos de indústria e ela busca matérias-primas, principalmente com o avanço dos transportes, em várias partes do mundo. Exatamente. É porque nesse primeiro contexto, né, Rogério, a gente está falando lá do início. Lá, né? Do início. Onde não tinha como ser diferente. Muito bem. Um nível tecnológico que estava ainda sendo considerado avançado, né? Já estava começando esse avanço, não tinha como ser diferente. Com tinha certeza. Que ser perto da matéria-prima. Exato. Havia essa necessidade, né, de se instalar próximo à área fornecedora, seja da matéria-prima, seja da fonte de energia da época. As indústrias mais avançadas no setor de tecnologia, aí nós vamos encontrar o setor químico-farmacêutico, aeronáutico, automobilístico, o eletroeletrônico, entre outros. Então, a gente tem aqui uma nova fase, né, de industrialização no Reino Unido. Estão se desenvolvendo em centros industriais mais dinâmicos, diferente daqueles próximos às áreas de fornecedora da matéria-prima que estava falando no slide anterior, como Bristol, que é no sudoeste da Inglaterra, e Glasgow, na Escócia. Muito bem. E aí a gente tem até a imagem de Glasgow, né? Reino Unido, e a gente tem aí essa distribuição das indústrias e dos recursos minerais, professor Jorge. Então, olha só, a gente pode perceber também que o Reino Unido, né, também tem muitas indústrias. Exato. E elas são a indústria química, mecânica, eletrônica, têxtil, indústria siderúrgica, automobilística, indústria naval e, obviamente, a parte que está em amarelo são essas grandes regiões industriais. E aí, dentro dessas regiões industriais que estão em amarelo, é só dar uma olhada nas simbologias que tem lá dentro para a gente saber como é que está sendo essa distribuição industrial no Reino Unido. Pode ver que as indústrias estão dentro dessa faixa amarela, né, que está marcada aí na legenda, né? Uhum. Aí, qual que é o tipo, por exemplo, lá numa região de Glasgow, qual que é o tipo que a gente vai encontrar? Indústria naval. Vamos observar em Londres, encontramos a automobilística, encontramos também a indústria mecânica dentro de Londres, e aí é dessa forma que você vai interpretando aí, né, professor Jorge, a questão aí vamos colocar, da legenda e você vai entender o mapa. E aí, do outro lado, nós temos a distribuição dos recursos minerais. A gente tem jazida de hulha, que no caso aí é o carvão, né, professor Jorge? Uhum. Temos têxteis de algodão, a metalurgia, e esses canais são as áreas, né, de escoamento da produção. Então, no mapa a gente tem as densidades, que está marcando aí nessas áreas mais verde, de grande concentração aí dos recursos minerais dentro do território do Reino Unido. Características do Reino Unido. DH, professor Jorge. Como é que está o IDH lá? Tá top de linha, hein? O IDH deles está bom, olha só. Não está bom não, Rogério. Eu acho que não está bom não. Eu acho que está excelente. Excelente. Né? Quanto mais próximo de mais desenvolvido é aquela sociedade. Exato. Então, eles têm baixa taxa de mortalidade infantil, assim como a França, né? Uhum. A expectativa de vida é de 81
anos de idade. Cerca de 81% dos adultos com idade entre 25 e 64 anos concluíram o ensino médio. Isso mesmo. Então, assim, concluindo o ensino médio, a gente não tem essa questão aí baixa do analfabetismo, então é um país com a questão da alfabetização bem alta, né? E a gente tem, assim, a galera mesmo voltada, a gente está falando de ensino médio, mas tem mão de obra especializada, tem tecnopolos, tem universidades top de linha. Centros de pesquisa. Centros de pesquisa. Melhores universidades a nível mundial. Exato. Em 31 de janeiro de 2020, ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, eles não quiseram mais participar da União Europeia. Isso aqui deu um piseiro, Rogério. Deu uma muvuca muito grande. Após, olha só, foi tanta muvuca que depois de 3 anos e meio eles saíram. Eles permaneceram na União Europeia, que nasce lá, né, como comunidade, por 47 anos. Exato. É isso? Então, grave bem esse nome aí, professor, né? A galera tem que guardar, o Brexit. Brexit. Que é a saída do Reino Unido da UE, que é a União Europeia. Brexit, né? Porque de Grã-Bretanha, né? E a palavra exit, né? Que quer dizer saída. Muito bem. É isso? Rapaz, eu estou dando aula de inglês também, Rogério. Demais, fera mesmo. Você que até a Japa riu agora. E aí, tipo assim, professor, o que levou essa saída? Foi motivada porque ele achava que estava investindo muito dentro da UE e não estava tendo retorno, né? Porque a estrutura deles como país tem uma economia até favorável, bem alta, né? E dentro do Reino Unido a gente encontra aí, apesar do euro circular dentro do Reino Unido, circulava bem, mas eles tinham a própria moeda, que era a libra esterlina. Libra esterlina, que é uma das maiores moedas mais valorizadas do mundo, não é isso? Muito bem. Então, não era tão, na visão do grupo Reino Unido, não era tão interessante continuar dentro da UE. Exatamente. Mas, ainda assim, Rogério, eu vou colocar aqui um símbolo para os nossos alunos. Cenas dos próximos capítulos. Para ver como vai ficar isso aí. Exato. Porque sabemos que no mundo globalizado, não é interessante a gente viver mais isolado, né? Com certeza. Eles agora estão querendo ir por conta própria, não fazer mais parte da União Europeia. Beleza, vamos lá, continuando. Vamos falar sobre o Japão agora. Então, nós temos o Japão, localização do Japão, Extremo Oriente. É formado por 4 ilhas principais. Só antes de falar aqui dessas 4 ilhas principais, o Japão é formado é um arquipélago. Beleza. Tu me permite, Rogério, tem uma informação importante que a gente não falou sobre a Grã-Bretanha, que eu vou voltar lá, no Reino Unido. Eles também foram apoiados pelos Estados Unidos pelo Plano Marshall. Ah, muito bem. É isso? Na época da Segunda Guerra Mundial, que também foi o grande alavancador da economia deles. Ótimo, excelente observação. Beleza? Só era isso. Ótimo, vamos lá no Japão. Então, Japão é arquipélago, formado por mais de 3.000 ilhas. Mais de 4.000 ilhas menores. Mas as 4 ilhas principais, a gente tem Hokkaido, lá no extremo norte do Japão, Honshu, que é a região central, Shikoku e Kyushu. Shikoku ou Kyushu. Também são as 4 ilhas principais do Japão. O Japão, vamos falar só um pouquinho aqui do Japão para entender um pouco da questão do Japão. O Japão, ele tem, galera, uma limitação. Ele é um pequeno território onde não há disponibilidade de matérias-primas, onde não há espaço para a produção agrícola. Então, boa parte da produção agrícola do Japão, dos alimentos, são importados de outras regiões do mundo, porque tem essa questão da limitação do território. Além de ser pequeno, é um território todo acidentado, montanhoso, planaltos, então compromete a produção. Vamos lá, para a gente observar mais informações sobre o Japão. Grande desenvolvimento industrial, o Japão conquistou a partir da era Meiji, que foi de 1868 a 1912, que implantou várias mudanças e a partir daí o Japão começou a traçar vários planos para seu desenvolvimento econômico na era Meiji. No momento pós Segunda Guerra Mundial, aconteceu a assinatura do Plano Colombo
E esse Plano Colombo foi um plano de incentivo econômico financeiro para dos Estados Unidos, para tentar garantir o quê? Essa proximidade do Japão com o mundo capitalista, que era o contexto da Guerra Fria. Então, a partir daí, o Japão começou um intenso crescimento econômico, galera, e esse crescimento econômico, a partir da metade do século XX em diante, ficou conhecido como o milagre japonês. Rogério, ainda tem um detalhe importante aí, e os Estados Unidos também, ele jogou 2 bombas lá, Sim, Estados Unidos. Na Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra. Muito bem. Então, os Estados Unidos, assim, a grosso modo, eles ficaram com medinho de ter esse ressentimento japonês. E aí ele fez essa política também. Com certeza. Uma geopolítica internacional de aproximação do Japão para que ele não se aproximasse da União Soviética. Muito bem, no contexto agora da Guerra Fria, né? Isso, no contexto da Guerra Fria. Muito bem. E aí ele, olha, vamos investir, mas você não pode fazer armamento. Você não pode fazer armamento de guerra. Isso também era um dos termos do contrato. Exato. Para esse empréstimo. E não se aliar ao mundo socialista. Né? Exatamente. E olha que o Japão, eles eram muito poderosos também em guerra. Com certeza. Né? E eles realmente fizeram isso. E a parte, como o texto diz ali, ó, essa parte desse crescimento absurdo que eles tiveram também se deu porque eles deixaram de investir em armamento. Muito bem. E aí investiram muito em tecnologia para as outras áreas, né? E principalmente educação. Muito bem. Vamos lá. Vamos avançar aqui no Japão com mais informações, galera. Então, tem um parque industrial completo. A gente tem aí, ó, do ponto de vista tecnológico, destacando-se principalmente na produção de bens de capitais, bens intermediários e, sobretudo, bem de consumo. Principais setores do Japão, professor Jorge: naval, siderúrgico, petroquímico, automobilístico, eletroeletrônico, têxtil e alimentício. Em virtude da insularidade de seu território, seu interior é montanhoso e também o grande volume de suas importações, eles não têm matéria-prima, galera. Então, eles importam quase tudo. Isso mesmo. E exportações, o parque industrial japonês se desenvolveu principalmente nas estreitas planícies costeiras, próxima aos grandes portos. Então, a maior parte das indústrias no litoral, assim como as áreas mais densamente povoadas. Então, o epicentro do comércio e indústria japonesa é o eixo entre os distritos de Tóquio e Yokohama. São as principais áreas industriais. Principalmente nessa ilha aqui, ó, chamada de Honshu. Honshu, que a gente vai encontrar as principais áreas industriais do Japão. Aí a gente tem aqui Shikoku, Kyushu, também que tem áreas industriais. O norte é muito frio, quase não tem indústria lá no norte. No entanto, Honshu é onde se encontra a capital de Tóquio, uma das maiores densidades populacionais do mundo. E pode ver que é tudo próximo do litoral, porque o interior do Japão é acidentado. Vamos lá? Beleza, então eles têm, olha só, o que eles têm lá? Indústria de ponta, indústria automobilística, naval, siderúrgica, refinarias, carvão, gasoduto, trens de grande velocidade. Olha só, tudo esses traçadinhos aí, ó, parece pontos, são os trens de grande velocidade. Ótimo. O famoso trem-bala. Exato. As maiores empresas do Japão. Quem não conhece a Toyota, galera? Quem não conhece a Honda? Quem não conhece a Mitsubishi? Não é isso? Temos Nissan, Hitachi. Então, Canon, que é câmera de fotografia, além de ser também de materiais de tecnologia. Muito bem. Nissan, automobilístico. Então, realmente, são várias empresas que conquistaram o mundo inteiro. Exato. E aí temos características do Japão como um país desenvolvido, alto IDH elevado, 0,919, baixa taxa de mortalidade infantil, é o líder mundial na expectativa de vida, maior expectativa de vida está no Japão, e taxa de analfabetismo inferior a 5%. Beleza. E para finalizar, o Japão está entre as maiores economias do mundo, né, professor Jorge? Exatamente, no terceiro lugar. Exato. A gente, com base no ano 2019 e com
base em 2020, mantém a mesma posição. Olha só, um conjunto de arquipélago tem um PIB de 4,9 trilhões de dólares. Dinheiro pra caramba. E o Brasil não chega nem a 1,5. É isso aí. E olha só que somos um país continental, Com certeza. grande exportador, e mesmo assim não temos tantos produtos com valor mais agregado como o Japão faz. Exato. Não é isso? Beleza, galera? Fechou, professor Jorge? Fechou, tranquilo. Então a gente já volta já para fazer a revisão com vocês. Valeu, até mais.